Vigília na intenção do Eu Creio 2013 e na intenção da Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, una e verdadeira. Esse é o nosso tema da nossa palestra. Infelizmente o André não pôde estar aqui, né? Era para ele estar pregando esse tema. Mas nós vamos partilhar um pouco sobre a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Ela já fez... Nina. Menina. O nome dela completo é Menina, né? Você já fez sua inscrição no Eu Creio? Está esperando quem? Está esperando ninguém? Faça sua inscrição no Eu Creio. Eu Creio 2013. Um marco nessa cidade. Né? Você está com a blusa? Eu Creio 2013. Então é o seguinte, gente. Igreja Católica Apostólica Romana. Quem foi a primeira pessoa que chamou a igreja de católica? A palavra católica, católicos, do grego católicos, significa todo. Todo. Geral. Ela foi empregada algumas vezes por filósofos antes de Cristo, inclusive. Dentro da igreja, depois de Cristo, a primeira pessoa que usou essa palavra católica, católicos, foi um rapazinho que eu amo muito de coração, chamado Santo Inácio de Antioquia. No ano 107, ou seja, início do século II, o rapazinho Santo Inácio, Inácio Boy, foi martirizado em Roma, no Coliseu. Santo Inácio de Antioquia foram até Antioquia, né? Que ele era de Antioquia. Então foram até Antioquia para prendê-lo, né? Fizeram uma denúncia, acharam Santo Inácio e ele foi conduzido. Nessa viagem até Roma, ele foi escrevendo cartas. Ele escreveu 7 cartas ao todo. Uma dessas cartas aos romanos, australianos, não é australiano de Austrália, aos tralianos, aos magnésios, a São Policarpo de Esmirna, aos esmirnenses, aos efésios, e tem uma que eu não vou lembrar aqui, que eu esqueci. Normal. O que acontece, então? Nessas cartas ele vai falando algumas coisas sobre o proceder da igreja. É uma dessas cartas que ele vai dizer assim: o pensamento de Deus é o pensamento do bispo. E o pensamento do bispo, e onde está o bispo, está Deus. E onde está Deus, ali está a Igreja Católica. Isso é o ano 107. Por favor, todos os protestantes que estiveram assistindo esse vídeo podem chorar. Ano 107, estava lá, Santo Inácio de Antioquia, dizendo: onde está Deus, ali está a Igreja Católica. O que é a Igreja Católica, então? É a Igreja Universal do Reino de Deus? Sim, não no Reino de Edi, né? Aí é outra igreja. A Igreja Universal do Reino de Deus é a Igreja Católica. E existe a Igreja Universal do Reino de Edi, onde você entra rico e sai liso. Então, esses dias eu vi um vídeo, cara, achei um misto entre nojo e outros sentimentos ruins. Quando eu vi o demônio dizer que, olha, as pessoas
Aí ele faz aquela coisa assim. Gente, eles nunca viram um demônio na vida, gente. No dia que eles viram um demônio, tipo daquele lá do ritual, lá da... Não vou nem pedir igual da Annelise Mitchell, não. Aquele do ritualzinho lá, do ritual. Aquele também é muito, né? Não vamos pedir Baal também para eles, não, né? Vamos pegar um mais levinho assim. No dia que eles tiverem visto um demônio de verdade na frente deles, alguém possuído de verdade, gente, não ficava um naquelas igrejas lá. Não ficava um. E aí o que acontece? No vídeo lá o demônio estava praticamente pedindo dízimo. Quer dizer... O pastor dizendo assim... Quer dizer então que você está fazendo de tudo para destruir a construção do não sei o que, templo de Salomão. Aí o demônio, nós. Aí tem uma hora que ele dá uma gargalhada. Não sei se vocês já assistiram esse vídeo, vocês perceberam. E ele simplesmente gargalha sem voz de demônio. Quer dizer, o demônio só tem a voz dele para falar. Na hora de rir, ele não consegue. Aí ele dá uma gargalhada com voz de gente normal. Aí depois volta para aquela voz assim. E todos têm a mesma voz, né? A igreja do todo é a igreja católica. A igreja católica foi a única igreja no mundo, a única igreja cristã no mundo, até o ano 1000 e alguma coisa. Ali, por causa da controvérsia, são duas coisas, né? O cisma ortodoxo teve duas coisas. A primeira, a sede católica saiu por conta das guerras de Roma, por conta dos bárbaros lá, né? De Roma para Constantinopla. Depois que acalmou tudo, então, peraí, volta para Roma. Aí os orientais disseram, não, por que volta para Roma? Está tão bom aqui, deixa aqui. Não, tem que ir para Roma. Por quê? Porque Santo Inácio de Antioquia diz assim, a igreja de Roma, a igreja que preside na caridade. Ou seja, é a igreja que preside todas as outras igrejas. É a principal igreja dentre todas. Né? Então, eles não aceitaram. Eles não aceitaram isso. Então, o primeiro problema, aceitar a submissão ao Papa. O segundo problema, a controvérsia do filioque. O que é o filioque? O Espírito Santo provém do Pai pelo Filho ou do Pai e do Filho? Oi? Podem dizer, gente. Não vai ser cobrado nem R$1 de vocês, Serra, não. Do Pai e do Filho ou do Pai pelo Filho? Do Pai pelo Filho? Não. Do Pai e do Filho. A não ser que vocês sejam ortodoxos, estejam infiltrados aqui. Aí eu fico calado. Por quê? Porque na igreja ortodoxa acredita que é do Pai pelo Filho. Ali, ó, teve o cisma. Até o ano 1000 alguma coisa. Mais para frente, mas a igreja continuou católica. Tá? Mesmo sendo católico romano, católico oriental, ortodoxo. Passa um pouquinho, estava lá, no ano, não vou lembrar o ano, do século XVI, 1517, pronto, lembrei. 1517, um ser humano, projeto de ser humano chamado Martinho Lutero, monge agostiniano, jovem monge agostiniano, que aprendeu muito bem de Guilherme de Ockham, né? Do São José, o pessoal está careca de saber quem é Guilherme de Ockham. Mas vamos dizer quem é Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham foi um homem que leu Duns Scoto no século XIV, Guilherme de Ockham século XV, Martinho Lutero século XVI. Então ele disse o seguinte, olha, é impossível que Deus, a vontade de Deus esteja abaixo da sua inteligência. Não, Deus é suficientemente Deus e sua vontade está acima da inteligência dele. Isso é um perfeito desequilíbrio, né? Então, quando ele disse isso, ele disse assim, olha, por quê? Porque é impossível chegarmos até Deus através da nossa inteligência. Para as pessoas que não sabem, vamos dizer, existem 3 tipos de comparação. Ou a comparação é um equívoco, ou é um unívoco, ou é uma analogia.
que é um equívoco? É quando eu comparo duas coisas e elas são iguais. Equivalentes. Iguais não, equivalentes. Certo? O que é um unívoco? Aliás, o equívoco é o contrário. Unívoco é quando são duas coisas iguais. O equívoco é quando os dois objetos observados estão sendo comparados, eles são opostos, eles são diferentes em tudo. É a mesma coisa, por exemplo, vou comparar Nina e Cícero. Isso é um equívoco. Né? Mostra quem é Nina e Cícero, para ele não ficar. Porque o pessoal do Facebook, do YouTube fica assim, vai que é esse Nina? Pronto, isso é um equívoco. É a mesma coisa de comparar, por exemplo, água e óleo. Por quê? Porque uma coisa não tem semelhança com a outra. Se eu disser que o Cícero tem semelhança com a Nina, vai ser um problema para a Nina. Concorda? Totalmente. Agora, existe uma terceira comparação chamada analogia. O que é analogia? Analogia é uma comparação onde existe uma semelhança entre os objetos observados. Por exemplo, perna e perna. Entende? Isso aqui é uma perna, isso aqui é uma perna. Porém, o que acontece? Uma deve se sobressair à outra. Sempre. Então, o que Guilherme de Ockham fez? Ele fez uma analogia, certo? Virar equívoco. Qual é a analogia que virou equívoco com Guilherme de Ockham? Não vou usar eu não. Vocês têm inteligência, certo? Deus tem inteligência? Sim ou não? Sim, Deus tem inteligência. O que acontece? Existe uma superioridade da inteligência de Deus sobre a minha? Existe. Só que eu tenho inteligência, Deus também tem. Mas então existe uma semelhança também. Existe? Isso é uma analogia. Certinho? O que acontece? Guilherme de Ockham então disse assim: não, eu não aceito que a inteligência de Deus seja comparada com a inteligência do ser humano. Então, é um equívoco. O que ele fez então? É impossível chegar a Deus através da inteligência. Por quê? Porque entre nós e Deus existe um grande abismo intransponível. Só tem uma única coisa que consegue transpor, chamado fé. Então, através da fé, eu chego até Deus. O meu esforço intelectual, filosófico, não consegue chegar até onde está Deus. Por quê? Porque a minha inteligência, a minha filosofia, ela é limitada. Então, daí, Lutero pegou toda essa marmelada e disse assim: somente pela fé. Sola fide. Entenderam de onde Lutero tirou isso? Então, gente, quando eu faço essa situação, no século XVI nascem os protestantes. Lembro, a reforma protestante começou na liturgia. Tá? Ela começou na liturgia. O padre Paulo Ricardo, esses dias, fez uns vídeos falando sobre isso, do cardeal Cranmer, né, lá no século XVI. Era um cardeal católico, porém era um cardeal com ideias 100% calvinistas. Foi responsável por uma geração inteira perder a fé na Eucaristia. Uma geração inteira perdeu a fé. De um país inteiro perderam a fé na Eucaristia por causa dele. Você sabe como é que ele fez isso? Introduziu textos protestantes na liturgia. E esses textos mascarados, fantasiados de textos católicos dentro da liturgia. Isso eu estou falando de século XVI, não falei de Vaticano II. Ou seja, o Vaticano II nem é tão mal assim como as pessoas imaginam por causa um caso desse. Então, lá no século XVI, ele introduz. Por quê? Porque ele disse assim: se a gente colocar um texto descaradamente calvinista, vou dizer para vocês, para ver se vocês acham alguma igreja semelhante. Se você chegar a algum templo calvinista,
Por que eu digo calvinista? Porque João Calvino fez isso. Ele entrou numa igreja que eles se apossaram. A primeira coisa que ele fez foi retirar as imagens. Retirou o altar. Saiu retirando. Você sabia que as igrejas, antigamente, há mais de 500 anos atrás, não tinha banco nas igrejas para negar de sentar? Não. Você sabe quem trouxe o banco para dentro da igreja católica? Protestante. Não tinha. Quem trouxe o banco foi Calvino. Calvino botou bancos, por quê? Porque a igreja cada vez mais se transformava numa sala de aula. A igreja cada vez mais não era mais o lugar do sacrifício. Era o lugar onde nós aprenderíamos a palavra. Era uma mera sala de aula. Então ele limpou tudo, tudo ficou sem imagem, sem altares, sem nada, só tinha o quê? Pessoas, não tinha mais o sacerdote, porque não tinha mais sacrifício. Agora ficou o quê? A pessoa que ia ensinar. Pronto, isso é o calvinismo. O que acontece? Então, lá no século XVI, por conta disso, perdeu a fé na Eucaristia na Alemanha, aliás, na Inglaterra, a Inglaterra de Henrique VIII, né? Quem não conhecer a Inglaterra de Henrique VIII, vai lá para ver, né, quando ele casou com Ana Bolena, aquela conversinha toda, tal. Henrique VIII nunca duvidou de nenhum dogma da igreja, nunca feriu nenhum dogma da igreja. O problema de Henrique VIII foi eclesial, ou seja, ele saiu da igreja e fundou a dele. Tanto que na igreja dele, qual é a igreja dele? Anglicana. Na igreja dele, padre não podia casar. Na época. Achava absurdo. O que acontece? Todas essas igrejas passaram. Se Lutero visse, eu não sei se do inferno dá para ver as coisas que acontecem aqui, mas se Lutero visse a iniciativa dele, se vocês forem pensar que o próprio comunismo teve uma pontinha dele que veio de Lutero. Por quê? Porque Karl Marx se baseou na teoria de Immanuel Kant, que não existe verdade absoluta. Immanuel Kant, um filósofo protestante, né? Ou seja, Lutero, protestante, Immanuel Kant, chega a rima. Foi o filósofo protestante que diz: não existe verdade absoluta. Bom, quando ele diz que não existe verdade absoluta, a igreja passa a ser uma mera opção. O próprio segmento de Cristo passa a ser uma mera opção. Karl Marx, não tem. Juntou com a filosofia hegeliana, né, de Hegel, que é aquela teoria de que para existir um bem é preciso existir um mal primeiro, ou seja, destrói tudo e faz de novo, né? Aí Karl Marx juntou tudo isso e fez o comunismo, o socialismo. Enfim, a igreja é católica. A igreja, ela é o todo. Ela não deixou de ser o todo. Para a igreja católica, de sempre, né, digamos, não vamos nos ater aos últimos relatos, às últimas falas do nosso querido Papa. Isso é ele lá. Mas vamos ver o que a igreja diz no todo, no sempre. A igreja de sempre diz que fora da igreja não existe salvação. Existe no quarto concílio de Latrão o dogma extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Daí eu não posso dizer que aqueles que não conhecem a igreja estão perdidos. Isso seria uma heresia chamada rigorismo. Tá? O que acontece? Se uma pessoa está em algum lugar, isso inclusive quem fala é o próprio Pio XII, né? Se uma pessoa está em um lugar onde ela não teve a oportunidade de receber a pregação, de saber que existe um Deus, que existe uma igreja fundada pelo próprio Deus, né? A igreja católica e tudo mais, ela não sabe. Mas talvez se ela soubesse, ela quisesse aderir a essa realidade. Aí ela vai e morre. Existe sim uma grande chance dessa pessoa ir para o céu. Existe. Agora, não vale para quem sabe. Isso é para
isso é um estado de ignorância invencível. Ou seja, não teve jeito da pessoa saber. O que acontece? No caso, as pessoas que sabem, não tem jeito. Tem que fazer parte da igreja. Isso é importante que se diga. Isso é importante que se diga. Por quê? Porque estão falando como se todas as pessoas fora da igreja estivessem em estado de ignorância invencível. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que não é mesmo. Né? Então, seus bitolados, vocês fazem parte da Igreja Católica. A Igreja Católica, como diz lá na carta de São Paulo a Timóteo, que diz que a igreja, não a Bíblia, na verdade São Paulo nunca falou nem em Bíblia, fala em Escrituras, não em Bíblia. A igreja é coluna. O que é a coluna? É aqui, sustenta. Coluna e sustentáculo da verdade. Veritatis, V maiúsculo. O Papa Paulo VI, então, completou e disse: a igreja, além de ser coluna e além de ser sustentáculo, a igreja é receptáculo. Você sabe o que é receptáculo? Sabe o que é receptáculo? Vamos acordar, gente? Vamos acordar? Oi? Algo que guarda. Ou seja, está dentro da igreja a verdade. Dentro da igreja está a verdade. Então, a igreja católica. Apostólica por quê? Porque a igreja vem dos apóstolos, da sucessão apostólica. Você sabe o que é sucessão apostólica, meu filho? Sabe não? Vou lhe explicar, tá certo? Você manda esse rapaz lhe explicar, que ele fica o tempo todo pegando na sua mão e não lhe explica nada. Né? Explica, mano. Solta a mão da moça e vai explicar. Ensina, não fique vermelho, não. Tá vermelho. Não fique vermelho, não. Não fique vermelho, não, que eu não me comovo com essas coisas. O que é que acontece? O que é a sucessão apostólica? No ano 180, um jovem chamado Irineu de Lyon, na Gália, hoje vocês chamam ela de França, né? Na época era Gália, você vê assim, o galês, da Gália. O que acontece? Santo Irineu de Lyon escreveu um livro chamado Adversus Hereses. Esse que significa contra as heresias, contra os hereges. Esse livro ele escreveu principalmente contra os gnósticos. Tá? Não vou explicar o que é gnose aqui, que senão a gente vai passar até o resto da vigília aqui só falando de gnose. Mas eu tenho uma aula lá no meu curso de História da Igreja, tem tudo falando sobre gnose lá, gnosticismo, enfim. E ele escreveu, e ele disse assim, olha, o que é que os gnósticos diziam? Os bispos católicos, olha, eles não ensinam a verdadeira doutrina, não. Nós, gnósticos, é que ensinamos a verdadeira doutrina, porque a doutrina que é ensinada por eles, a verdadeira, é ensinada só para eles. Vocês sabiam, você já ouviu falar de missa dos catecúmenos? Não? Não? Já? Pronto. O que é a missa dos catecúmenos, gente? Quem não era batizado, tá? Quem não era batizado, só ficava até a liturgia da palavra. Terminava a liturgia da palavra, ou seja, terminava as leituras, ele botava para fora. Só ficava dentro da missa aquelas pessoas que eram batizadas. Por quê? Porque eles achavam que era jogar pérolas aos porcos, mostrar os santos mistérios para os pagãos. Vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, uma missa na TV, para eles daquela época, seria um grande absurdo, um grande insulto ao Santíssimo Sacramento. Então, missa dos catecúmenos. Acabava a liturgia da palavra, fechavam-se as portas para os pagãos. Eles saíam e ficavam dentro, na liturgia eucarística, só as pessoas que já eram batizadas. Tá? Então, o que acontece? Ele diz assim... Aí por isso eles diziam, isso aí são só doutrinas que eles falam só para alguns ali fechado. Aí Santo Irineu de Leão vai dizer assim, não senhor. Por quê? Porque Jesus ensinou a João, João ensinou a Policarpo e Policarpo ensinou a mim. Por quê? Porque temos
na sucessão apostólica, ou seja, lá o primeiro Papa, São Pedro, depois veio Alino, Acleto, Anacleto, Clemente, e ele sai dando aquela lista, e ele chega até o Papa Eleutério. O Papa Eleutério é o Papa da época, né? Anos 180 já tinham 11 papas. Por quê? Porque elegiu um Papa que matava ele. Aí elegeu outro ali e matava ele também. Então, gente, o que acontece? A sucessão apostólica é isso. A igreja vem pautada no ensinamento dos apóstolos, sobre os apóstolos. Ou seja, os apóstolos são a base, vamos dizer, nesse sentido. Então, ele vai citando, Santo Irineu de Leão foi o primeiro a citar a sucessão apostólica. Ele dizia o seguinte: para que uma tradição seja genuinamente, verdadeiramente apostólica, ela precisa de 3 pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, ela precisa ser pública. Ou seja, ela não pode ser às escondidas, né? A tradição tem que ser mostrada para todos, é pública. A segunda, ela tem que ser pneumática. A palavra pneuma significa espírito, ou seja, ela tem que ser pelo espírito, tem que ser uma tradição espiritual e não meramente de conhecimento. E a terceira, ela tem que ser única, ou seja, tem que ser a mesma mensagem passada no mundo inteiro. Igreja católica, a igreja apostólica. A igreja é una, ou seja, eu vi uns questionamentos aí. A mocinha Rafaela, eu já contei a história da Rafaela, vou contar de novo, para quem não conhece. Rafaela é uma moça que era protestante. Foi uma moça que eu cometi uma doideira assim. Eu disse assim para ela, conversando com ela, eu disse: olha, minha filha, me dê uma tarde que você sai da minha frente católica. Não sei porque eu disse isso, né? Vai que não ficava, né? E aí ela disse: tá bom, eu lhe dou. E aí eu conversando com ela, Paraíba, ela. Um beijinho para Rafaela. Conversando com ela, não sei o que, beleza. Ela teve que sair antes da tarde acabar, isso aí. Fazer, né? Ela saiu. Depois ela chega para mim e diz assim: entrei num grupo da RCC. Sério? Sério. Você tá indo? Tá indo. Quando foi hoje de manhã, a Rafaela chegou para mim e disse assim: ei, eu estou muito feliz. Eu digo: que foi? Hoje de manhã eu fui para adoração. Aí eu disse: sério? Ela disse: sim. Aí ela disse uma coisa muito bacana para mim. Disse assim: antigamente eu dizia que os católicos adoravam um pedaço de pão. Aí eu disse: e agora diz o quê? É Cristo sacramentado. Aí eu disse: foi menos que uma tarde. Nem precisou da tarde toda. Ela disse que está em processo, ainda tirando algumas dúvidas que ela tem, né? Mas é católica, acabou-se. É una. E ela me questionou uma coisa. É uma coisa que ela disse que o diácono da igreja protestante lá dela, uma pessoa disse que é um diácono. Quem te fez diácono, amigo? Fez aquela pastora Vilma. Vocês viram aquela pastora Vilma? Gente, que mulher tapada, topeira, retardada. Pelo amor de Deus, aquela mulher... Não vou chamar de jumenta, não, que é um insulto aos jumentos, né? Ela foi dizer... Olha, teve um cara que matou a mulher, a filha, e depois se matou. Aí sabe o que ela disse? Olha, pela autoridade que me foi concedida... Concedida por quem, meu Deus? Pela autoridade que me foi concedida, eu digo que esse homem está no céu. O cara que matou o povo lá, todinho, e depois se matou. Eu digo que esse homem está no céu. Por quê? Aí você vai descobrir por quê. Porque era um irmão protestante. Entenderam? Só por isso. Ah, o irmão fulano está no céu. Sim, descansa em paz, irmão fulano. Vai descansar em paz. Aí a Rafaela me questionou: por que na igreja
vocês falam tão mal das muitas igrejas protestantes, e a igreja católica há tanta divisão. É os tradicionalistas de um lado, os teologia de libertação do outro, é a renovação carismática do outro, aí vem os modernistas. Aí eu disse, minha filha, para. Quem disse isso? O diácono. O diácono da onde? Da igreja protestante. Isso está explicado. Tu já viu algum diácono de igreja protestante ensinar algo que preste? Aí eu fui explicar, eu disse, olha, para começar é o seguinte, teologia da libertação não é católico. Eu falo para quem quiser escutar, não é católico. Vem com o negócio de TL para o meu lado, não é católico. Aí a pessoa vai dizer, mas o Papa recebeu o Gutierrez. Eu já disse sábado passado para que o Papa recebeu o Gutierrez, né? Ele recebeu o Gutierrez, quando o Gutierrez entrou, estava lá o Padre Forté, o Padre Gabriel da Morte. Né? Não é para falar comigo, não. Você vai fazer aqueles dois rapazes ali, vão lhe exorcizar. Né? Pronto, ele chamou ele lá para isso, né? Então, o que é que acontece? Aí eu disse, olha, os modernistas também não é que eles não são um ramo da igreja. A renovação carismática é um movimento da igreja que faz parte da igreja. A renovação carismática não é a igreja. É preciso que seja dito isso. Por quê? Porque vamos parar com esse discurso milenarista. Renovação carismática católica é um movimento digno da igreja. É um movimento aprovado pela Santa Sé. Então, se a igreja aprova, quem sou eu para falar alguma coisa? Agora, é um movimento. Não vem com essa de dizer como eu vi depois eu fiquei até amigo da menina. Achei uma belezura. Mas eu vou ter que falar o que ela disse, né? Porque o que ela disse é o que pregam por aí nos grupos. É o que pregam nos grupos e nas comunidades de renovação carismática. Sabe o que ela disse? A renovação carismática é a melhor coisa que aconteceu na igreja. Pelo amor de Deus, gente, olha, se tiver algum formador de grupo aí que vai estar assistindo esse vídeo, vamos parar com isso. Vamos parar com esse lance. Olha, no São José, eu até que estava comentando com a Lelê, no São José nós ensinamos as coisas de fora para dentro. Ou seja, primeiro você ama a igreja. Se sobrar tempo, ame o São José. Sabe por quê? Porque é o seguinte, amigo. Quando você ama só a comunidade, no dia que você se decepciona com a comunidade, e a comunidade é feita de pessoas, e ela vai te decepcionar, porque as pessoas decepcionam uns às outras, e é assim que funciona. Você sabe o que vai acontecer? Você sai, inclusive, da igreja. Agora, quando você ama a igreja, quando você está sedimentado, está enraigado com as raízes profundas do bambu dentro da igreja, não adianta, meu amigo, não adianta. O que fizerem com você na comunidade X, A, B, VW, não interessa. Você está afincado na igreja. Então não venha com essa de dizer que o movimento A ou o movimento B é a melhor ou a pior coisa que aconteceu na igreja. Também não vou dizer o contrário, a renovação carismática foi a pior coisa que aconteceu. Não vou dizer isso. É um movimento. Na história da igreja, movimentos apareceram e desapareceram, gente. A renovação carismática tem pouquíssimo tempo. Calma. Quer dizer, o menino disse assim, o que seria da juventude católica sem a renovação carismática? Aí eu disse, seria a juventude católica. Seria a juventude de 1960 anos. Ou a igreja ficou fazendo o quê em 1960 anos? Esperando a renovação? Ou o neocatecumenato? Isso tudo faz parte da mesma fé. A igreja é una porque a igreja professa uma única fé. Um só batismo, um só Deus. É isso. É isso que é ser católico. É independente da sua espiritualidade, independente... Porque, assim, as pessoas têm que entender. As pessoas dizem assim, não, mas espera aí, é porque a espiritualidade do movimento tal. A espiritualidade do movimento tal não interessa. Ou você é católico ou você não é católico. Agora, da maneira que você vive é outra história. Agora, ou você é católico ou você não é. E aqueles que não foram, não fica fingindo que é, não. Que fica querendo protestantizar a igreja, transformar a igreja num circo, num puleiro, no quintal da mãe Joana. E fica aquelas paradas lá de balada santa. Gente, ou é balada ou é santa. Não dá, igual a mulher feia. Existe mulher feia? Não. Ou é mulher ou é feia. Ao mesmo tempo não dá. Conflita.
Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Fica balada essa cristoteca. Mas, gente, olha, eu não sou contra ter alegria, não. As pessoas dizem, aí você tem que ser mais alegre. Aí cita São Felipe Neri para mim e dá uma raiva. São Felipe Neri, o santo da alegria. Olha a alegria de Francisco, a alegria de Clara. Diga, aham, eu fico imaginando Francisco atrás de uma picape. Fico imaginando Santa Clara de Assis dançando lá na pista de dança, não fica? Né? Dizendo Cristoteca, balada santa, DJ Francisco. Hoje, MC Francisco, né? DJ Felipe Neri. Lá no... Mas o nome daquele negócio na 3 de maio, hein? Cucucaia. Felipe Neri. Tem Vicente Neri, né? Porque não tem Felipe Neri. Ah, meu amigo, São Felipe Neri era realmente muito alegre. Ao ponto, por exemplo, de que no dia da canonização dele, o bispo disse assim, não, voto contra. Voto contra, sabe por quê? Porque ele não era sério. Não. Uma vez, São Felipe Neri estava lá com aquela barba, que tinha uma barbona bonita assim, né? Aí o negro disse assim para ele assim, rapaz, você tem uma barba muito bonita. Ele, é mesmo? Espera aí. Aí ele foi lá dentro e rapou a metade da barba, deixou a outra metade e disse assim, e agora? Tá linda, né? Você sabe por que ele fazia isso? Para esconder a grande mística que ele tinha. São Felipe Neri tinha um coração crescido, aí as pessoas dizem assim, não, mas peraí, isso foi só uma doença cardíaca. O dobro? O dobro do coração. Ele tinha o dobro do coração do ser humano normal, ele passou 35 anos com um coração enorme dentro dele. Os batimentos cardíacos dele eram tão fortes que ele sentado assim num piso de cima, quando ele estava confessando, às vezes as pessoas que estavam embaixo escutavam a cadeira que ele estava sentado rugindo no chão, nos batimentos cardíacos dele. Às vezes as pessoas, os jovens que iam confessar com ele, aí o que é que acontece? Quando eram casos, principalmente casos sexuais, dos mais graves, então o que ele fazia? Ele pegava a cabeça do jovem e reclinava sobre o peito dele. O jovem disse que o batimento cardíaco dele, o ritmo era diferente. Ele recebeu a graça da transverberação. Vocês sabem o que é a transverberação? É o que Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, todos esses receberam, que é o quê? No caso dele, ele estava passando nas ruas ele adorava caminhar de madrugada em Roma. Caminhava lá nas ruas de Roma, de madrugada. Para quem não sabe, São Felipe Neri é contemporâneo de Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, né? Então, assim, você vê o tanto de santo desse ao mesmo tempo na terra, porque o negócio estava fedendo, né? E aí o que acontece? Ele caminhando, ele disse que viu um clarão assim, de uma grande bola de fogo, e aquela bola de fogo entrou dentro do coração dele. E era uma bola de fogo de verdade, não consumiu, mas queimou de verdade. É como se, você imagina, você pega uma vela e fica botando a sua mão em cima da vela até torrar, né? A mesma coisa, fogo de verdade, que ele entrou dentro dos peitos dele lá e esquentou, foi tudo. Certo? São Felipe Neri, ele era alegre, isso é alegria. Por quê? Porque a alegria, ela não depende do fator externo. Quem depende do fator externo é a euforia. Você, para ser alegre, você não precisa do que está de fora. Você precisa do que está de dentro. Só. Entende? Então a igreja é una. A igreja é apostólica, a igreja é católica, a igreja é una. Vocês têm aquele credo niceno-constantinopolitano, né? Eu queria que... Hã? Tá no papel aqui, não tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Olha como é bonitão o credo niceno, tá? O credo niceno, para quem não conhece, no ano 325, o Concílio de Nicéia, saiu a primeira metade do credo. No ano 381, no Concílio de Constantinopla, a segunda metade do credo. Por isso o nome é Credo Niceno Constantinopolitano. Ele vai dizer, creio em um só Deus, um só,
Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vocês percebem o cuidado com que eles têm para especificar em que nós cremos? Porque nessa época aqui, gente, principalmente nessa primeira metade do Credo Niceno, que era na metade do ano 325, no Concílio de Nicéia, eles estavam sendo atacados pelo arianismo, né? Pela heresia ariana. Então o que acontece? Eles precisavam ser enfáticos. Para quê? Para condenar o arianismo. Então ele diz assim, ele não basta ser criador do céu e da terra. Ele tem que ser criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Olha, ele vai especificar, porque o arianismo dizia que Jesus não era Deus, né? Jesus era só o verbo de Deus, ou seja, a criatura perfeita de Deus. Existe uma outra heresia, que era dos pneumatomáquios, né? Que eram aqueles combatentes do Espírito, que eles não acreditavam que Jesus era Deus, quanto mais o Espírito Santo, aí é que eles não acreditavam mesmo, né? Então ele diz assim, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Vocês estão percebendo como eles deixam bem claro, e eles batem nessa tecla, se Jesus é Deus e acabou-se. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, a palavra homousios, consubstancial, né? Homoousios, não confundir com homoousios, tá? Aí muda o sentido. Consubstancial, ou seja, ele é feito da mesma substância do Pai. Aqui eles estão demonstrando que Jesus é Deus, né? Para a fé católica. Por quem tudo foi feito, o qual, por causa de nós homens e por causa da nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo, de Maria Virgem, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ou seja, é uma profecia, tá? É uma profecia. Aí diz... E subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. Eu queria que alguém pegasse um copo d'água para mim, fazendo favor. Copo d'água. Copo d'água. Cri, cri, cri. Está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, julgar os vivos e mortos, cujo reino não terá fim. Acho muito bonita essa parte, né? Aí... cuius regni non erit finis. Creio no Espírito Santo. Aqui ele entra já na parte de Constantinopla, né? A parte do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Oi. Filioque, exatamente. Procede do Pai e do Filho. Que com o Pai e o Filho, ou seja, o Espírito, né, é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Eu quero dizer para vocês que a Igreja... Tem gente, umas pessoas meio assim, enganadas, confusas, que dizem assim, a igreja é santa e pecadora. É mentira. A igreja é santa e santa. Padre Paulo Ricardo dá uma explicação, uma comparação, na verdade, que é fantástica. Ele diz assim, a igreja passa por dentro de mim. Tudo aquilo que eu tenho de bom é igreja. Tudo que eu tenho de ruim não é mais igreja. Ou seja, o limite da igreja está dentro de mim. Entende? Então, aquilo que eu tenho de bom é a igreja. Por isso a igreja não pode ser pecadora, mesmo que ela seja feita por pecadores. Quem conhece a parte lá do Rodrigo de Borja, vocês conhecem? O Papa Alexandre VI, já ouviram falar? Papa Alexandre VI, Rodrigo de Borja, é o seguinte, Rodrigo de Borja, pai da Lucrécia, ele foi um papa, pai da Lucrécia. Lucrécia, muito obrigado, meu filho. Ele pai. Então, Rodrigo Borja
pai da Lucrécia Borgia, num acesso de fraqueza, ele teve 12 filhos. Uma fraqueza que ele teve, fraqueza da carne, filho, eu vou ali. Voltou, teve 12 filhos. Então, todo mundo que estuda a história da igreja medieval sabe o quanto foi errado esse rapaz. Não só ele, como a família dele inteira. Não só pelo fato dele ter feito um monte de menino por aí, não. O fato dele ter matado, ele envenenou pessoas. O fato dele ter comprado, o fato dele ter botado um dos filhos dele para ser bispo. Ou seja, moralmente ele foi um desastre. Só que é interessante. Em nenhum momento, a sucessão apostólica nele foi contaminada pela falta de moral dele. Em nenhum momento. Ou seja, ele não falou nada contra a fé. Rodrigo Borgia. Então, a igreja é santa e santa. Por quê? Porque a igreja é assistida pelo Espírito Santo. Quando alguém falar mal da igreja perto de vocês, pode acontecer duas coisas, 3. Ou vocês vão arregar e vão falar mal junto, ou vocês não sabem responder e rezem, ou vocês dão na lata de quem falar. Só se você souber responder. Se não souber, gente, não se meta. Tá? Não se meta. Entende? O que acontece? Então, nós temos aí 10 minutos aqui. A gente está chegando no final. Eu queria abrir para quem quiser fazer algum tipo de pergunta. Tá? Quem quiser, deixa eu puxar aqui a programação. Ninguém tem pergunta? O Davi e o Júnior Ribeiro não estão aqui, né? Aí... Tá todo mundo sabendo, vou fazer uma arguição com vocês. Arguição. Gente, é isso. Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Corpo Místico de Cristo, igreja. Gente, não se apartem da igreja. Nunca se apartem da igreja. Não invente por causa de sentimentalismos, pregações, por causa de, como diz São Paulo, de ventos de doutrina. Não é por causa de... como diz um padre acolá. Se o pastor fala ao seu coração mais do que eu, então vá. Gente, vamos parar. Né? As pessoas dizem, mas a pessoa não está se sentindo bem. Gente, isso aqui não é... Olha, deixa eu dizer para você, a igreja não é um lugar onde você vem para se sentir bem, não. A igreja é um lugar onde você vem para ser salvo, para ir para o céu. E outra, você quer sair? Faça o favor para nós mesmos, saia. Sabe? Como diz o Falcão, nem case nem desocupa a noiva. Sai, amiguinho. Papa Bento XVI, que eu disseram assim para... Olha, perguntar, mesmo que eu perguntar para o Papa Francisco, perguntar para o Papa Bento XVI, né? E a igreja está perdendo fiéis. Aí o Papa Bento XVI, naquela calma que só o desespero dá, diz assim, meu filho, você está dizendo que a igreja está perdendo fiéis? Aí ele disse, tá perdendo fiéis. Aí ele disse assim, a igreja não precisa de números. A igreja nunca se interessou em números. Beata Catarina Emmerich, vocês conhecem? Conhece? Vocês conhecem? Beata Catarina Emmerich, no século XIX, lá na época de Leão XIII, por aí. Ela disse assim, ela teve várias visões, né? O Mel Gibson fez aquele filme baseado no livro dela. Mel Gibson que fez aquele filme que eu digo não é o Máquina Mortífera, não. É A Paixão de Cristo, né? E depois vai dizer assim, olha aí, mas a freirinha vendo a Máquina Mortífera. Qual dos 4? Ou os 4, todinho. Não. A Paixão de Cristo foi baseado num livro que é As 12 Últimas Horas de Jesus. Tá? E ela, em uma das visões, ela vai dizer assim, que ela viu a igreja, ela viu o Vaticano. Em volta do Vaticano tinha um grande fosso, intransponível aos que estavam de fora, ou seja, aos que não eram católicos. Aí ela diz assim, então fizeram uma tentativa, isso é século XIX, ou seja, isso é antes do concílio, não dá para dizer que ela já tinha visto o concílio, né? Fizeram uma grande tentativa, então, para poder aproximar essas pessoas que estavam de fora para dentro, mas tinha o problema do fosso. Então, foi o que eles fizeram, começaram a jogar as imagens, os altares,
tudo aquilo que tinha de sagrado na igreja lá dentro. E aquilo foi enchendo, aquele fosso foi enchendo. E teve uma hora que tinha tanto dos artigos sagrados da igreja lá dentro, que o fosso passou a ser transponível. Aí as pessoas entraram. Quando entraram, olharam dentro da igreja, não viram mais nada. Aí saíram. Por quê? Porque a igreja tinha jogado tudo fora, o que era seu sagrado. Entende? Tudo fora. Então, nós vamos aproveitar aqui, eu quero finalizar só para a galera do vídeo, né? Mas nós vamos continuar aqui, porque vai dar 3 horas da manhã, certo? Vai dar 3 horas da manhã e nós vamos rezar o Santo Terço. Vou fazer uma tentativa de rezar esse terço em latim com vocês, certo? Se a gente tiver muito enganchado, se bem que eu tenho 1 hora para o terço aqui, se não der, não tem problema, a gente reza em português mesmo, mas tem uns papelzinhos ali, tá? Então o que é que acontece? Para a galera que estiver assistindo o vídeo, mais uma vez agradeço, peço que compartilhe esse vídeo, dê o seu like, coloque nos seus favoritos, sempre a gente está colocando alguns vídeos novos. E o nosso último vídeo, juntando YouTube e Glória TV, Glória.tv, já passamos das 800 visualizações, graças a Deus, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.